Olá, boa noite! Cissa Geller na área e hoje nós vamos falar sobre relacionamentos. Boa noite, Novais, seja bem-vinda! Muito frio por aí, gente? Está me ouvindo? Manda o joinha, por favor. Está ouvindo? O som tá ok, gente? Manda um joinha. Hoje eu tenho uma convidada super especial, Michele. Boa noite, Laís, seja bem-vinda. Boa noite, Dileuza, seja bem-vinda. Hoje eu tenho uma convidada super especial, a Michele Guimarães. Ela é psicóloga também. Ela atende aí vários casos de relacionamento, ela atende casais. Ela já chegou. Pede aí a solicitação, Michele, para a gente entrar. Estou super animada com essa conversa de hoje. Boa noite. Acho que é isso. Se eu errar os nomes, me perdoem, gente. Sejam bem-vindos. Boa noite, Cris. Super convidada, Michele. Olá, boa Vai noite. entrar. Olá, boa noite. Tudo bom, Michele? Tudo bom? Seja bem-vinda. Obrigada. Foi um prazer aí ser convidada aí pelo Sexo Assertivo para estar trazendo aí a minha contribuição sobre relacionamentos. Muito bom. Se apresenta, fala um pouquinho do seu trabalho, quem você atende, aonde você trabalha, fala um pouquinho aí do seu trabalho para a gente te conhecer. Então, eu sou psicóloga clínica, sou terapeuta cognitiva comportamental, eu atendo lá no Tatuapé e eu ajudo pessoas a elevarem a sua autoestima e a melhorarem relacionamentos, né? A terem relações mais saudáveis. Muito bom. E hoje a gente vai falar de relacionamento. Você pode falar um pouquinho para a gente o que que é aí o amor? Sim, então, vamos lá. O amor, eu não pretendo aqui trazer discussões filosóficas, tá? Então, assim, eu trouxe algo, assim, muito básico, muito simples, né? Então, assim, o amor, ele é a alegria pelo simples fato do outro existir. Quando eu amo, eu quero conservar, eu respeito a essência do outro, né? O amor, ele pode ter diferentes formas de ser expressado, né? Tem um grande pesquisador aí que ele nos fala sobre as linguagens do amor, né? Então, por exemplo, uma pessoa ela pode amar muito e demonstrar para o outro o amor servindo, enquanto uma outra pessoa ela pode amar muito, demonstrando para o outro em forma de elogios. Tudo isso também é amor. E ligando o amor aqui no nosso tema, que é relacionamentos, o relacionamento amoroso, ele é um percurso muito particular de duas pessoas imperfeitas, isso aí eu quero frisar, imperfeitas, que decidiram compartilhar suas vidas. Então, quando eu falo em relacionamento amoroso, eu falo de duas pessoas, mas de três mundos: o mundo do eu, o mundo do nós e o mundo do outro. Então, para ter um relacionamento amoroso saudável, o casal ele vai flutuar nessas três dimensões. Muito legal. É bem interessante isso. E como é que a gente aprende esse amor? Como é que a gente aprende a lidar com esse amor aí no relacionamento? Então, Cissa, tudo que vamos pensar junto, né? Tudo que nós aprendemos, então, ou foi por um modelo ou pela nossa experiência. Então, a nossa primeira experiência de amor, né, é lá com os nossos pais ou cuidadores, independente, pode ter sido a vovozinha lá que
teve essa função de cuidar da criança. Então, nós temos aí um pesquisador, o Bowlby, né, que ele desenvolveu a teoria do apego. Que o que ele nos ensinou? Ele disse, né, que nós, adultos, temos um modelo interno, tá, de amor, baseado nessas relações aí da infância, tá? Então, conforme os nossos pais eles estavam disponíveis para essa criança no dia a dia, a criança ela foi internalizando as formas do amor. Então, Bowlby, ele nos traz 3 tipos de apego, né? Então, o apego seguro, o apego desorganizado, o apego evitativo e o apego ansioso. O apego seguro trata-se de uma pessoa mais confiante, resiliente, otimista, é uma pessoa que ela sente-se muito bem nas relações. Aí é dito assim, o mundo perfeito, tá? Já vou dizendo aí para todo mundo aí que assim, nem todo mundo, né, é muito difícil eu ter esse apego seguro e que também eu posso transitar, né, flutuar entre esses apegos, tá? Então vamos lá. O apego desorganizado. No apego desorganizado, a pessoa esse adulto, ele se conecta, ele até se conecta emocionalmente, se sabe, com o parceiro, mas ele se sente intimidado, tá? Ele tem um temor, tá? Então ele não se aprofunda, ele não emerge nas relações, tá? Então ele fica aqui muito no raso, no superficial das relações. Ele fica o tempo todo pisando em ovos, é isso? É uma pessoa insegura, posso pensar? É uma pessoa muito temerosa? Isso. Exatamente, nesse apego, no apego desorganizado, né? Então, ele tá aqui desorganizado. Ele se sente intimidado, né? Então, ele nunca emerge nessas relações. Então, mesmo que esse parceiro ele tenha intenções boas, ele sempre vai ficar com o pé atrás, né? Então, aqui, quando eu falo de apego desorganizados, em geral, eu tô falando de pessoas com quadros psiquiátricos. Então, de repente, aqui, uma crise de pânico ou algo um pouco mais severo. O outro tipo de apego, o apego evitativo, né? Ele se caracteriza, né, por uma dificuldade de se conectar emocionalmente. Então, ele opta em se afastar. Então, aí o nome, evitativo. Então, ele evita as conexões emocionais. Tá? Então, são pessoas que elas tendem a se isolarem, né? São pessoas mais independentes, são pessoas que têm dificuldade de aceitar ajuda, são pessoas que têm medo de serem rejeitadas, então elas evitam a conexão emocional. Clara? Vamos lá. Agora, o último apego aqui, o apego ansioso, eu acho que vai ter muita gente aí que vai se identificar. Se identificar. O apego ansioso ou apego ambivalente, ele se caracteriza pelas pessoas que ela deseja muito ter uma relação. Mas quando ela tem, ela tá dentro da relação, ela tá insatisfeita. Então ela queria. Quando ela tá vivendo ali o momento presente, nunca tá bom. Então são pessoas que elas apresentam uma ansiedade exacerbada, uma necessidade de controle, ela solicita demais esse parceiro, são aqueles ditos, os grudinhos, os grudentos, sabe? Eles têm medo de perder. É bem isso daí. Sabe quem é a Felícia, né? Que aperta os bichinhos. Sei. Nossa, eu curto muito o desenho animado, eu sei. Então, aí são essas pessoas que mais grudentas, elas têm um sentimento de rejeição, medo do abandono, baixa autoestima, baixa autoconfiança, não tem uma comunicação assertiva, então elas reprimem as vontades dela, né? Então, em prol sempre do outro. Então, ela tá sempre tentando ali agradar demais, muitas vezes com sexo, aí entra muita coisa aí de sua, né? Então, aquele parceiro que tá sempre ali condicionando, barganhando ali o sexo com o parceiro, né? Acabam esquecendo de si, né? Acabam deixando o seu eu aí de um modo muito vulnerável e tornando-se dependente emocionalmente do parceiro. E aí a gente entra numa outra questão aí, que esse relacionamento fica tóxico, né? E aí, de repente, aparece aqueles pacientes lá no nosso consultório e falam assim pra gente, nossa, mas por que eu não dou certo com ninguém? Nossa, mas ninguém me quer, né? Será que ninguém quer ele mesmo, né? Ou toda vez que ele consegue alguém, ele vai lá e sabota, né? Porque, imagina, eu quero muito aquele relacionamento. Quando eu tenho, eu aperto demais, eu sufoco essa outra pessoa, ele vai sair correndo.
né? Então, assim, na nossa prática clínica, a gente observa muito isso, né? A pessoa, ai, Michele, eu tenho um encontro. Ah, tá. No segundo encontro, ela já chega lá no consultório falando, então, né? Mas ele ainda não falou de namoro. Calma, 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 curte, né? Tem dessas, né? Calma, curte, vivencia o momento do agora, né? Eu aprendo muito, né, na terapia, né? Então tem pacientes que chegam lá e falam assim para mim, Michele, agora é ficar ficando sério e depois namorando. E elas vão nessa ansiedade desses processos aí, né? E eu falo, gente, o rótulo é o que menos importa, né? O que importa é que esse cara, que esse homem, ele esteja ali conectado emocionalmente com você. Tá? Então, quando as pessoas elas têm um apego seguro, o que acontece? Elas idealizam demais. Tá, Cícero? Então, elas concentram os desejos delas de imperfeições no outro, elas têm aquelas regras, entendeu? Então, tipo, ai, nossa, mas já deu um mês, Michele, ele ainda não me pediu em namoro. Calma, não tem regra, gente. Né? Eu disse lá na frente, né? O relacionamento amoroso é a conexão de duas pessoas imperfeitas e vão se descobrindo ali. Eu não posso chegar com todas as minhas regras e querer encaixar o coitado aqui, não vai dar certo, né? Tem que ir devagar. Então, Você percebe que essa ansiedade atrapalha? A pessoa quer tanto relacionamento sério, o título, vamos dizer assim, que ela deixa de viver o relacionamento que está acontecendo ali no momento, ela deixa de conhecer aquela pessoa, porque ela está tão nessa expectativa lá do futuro. O que você acha? sim, sim, claro. Ela deixa porque ela idealiza demais, né? Então ela vive muito aqui no mundo das ideias, né? Então ela quer encaixar o outro aqui. Então ela quer viver, ela quer encontrar o outro naquilo que está aqui na mente dela. E ela não dá a oportunidade do outro se apresentar como ele é. Então, dificulta muito essa questão dessa ansiedade, né? Porque eu preciso realmente aceitar o outro como ele é. E lá no início, né? Porque, assim, nos processos como acontecem, eu admiro, e aí a questão da admiração, né? Aí eu tenho uma atração física, aí eu vou me criando, conheço a pessoa, vou criando uma conexão. E aí eu me apaixono. E se eu não percebo, se eu não deixo o outro se apresentar como ele é, Cissa, eu vou me apaixonar por uma ideia, porque eu não conheci fulaninho como ele é. Aí quando acaba todo aquele processo de paixão aqui neuroquímica no meu cérebro, eu falo, poxa, mas fulaninho não era assim, né? Não, ele sempre foi, filha. Aí a gente tem que falar, não, lembra lá no início, quando você chegou aqui, ó, ele te mostrou. Só que e aí? Você não quis ver. Você estava presa aqui, ó, no mundo das ideias. Bem interessante. E você acha que as pessoas, isso é muito comum nos relacionamentos, das pessoas não se perceber, de querer muito o relacionamento sério ou o casamento, seja lá o que for, e não perceber o que esse outro está dizendo a respeito dele? Sim, sim, é muito comum, sim. As pessoas, elas acabam, é, é, elas já vão com uma ideia pronta, né, do que é, do que elas querem do relacionamento. Porque assim, Cissa, o amor é algo construído, né? O relacionamento ele é construído. Eu não tenho fórmulas mágicas. Eu me assusto muito quando eu entro aí na internet e tem como conquistar fulaninho, como 10 técnicas mágicas. Não, gente, isso não existe. Cada ser é único, cada encontro é único, né? A Michele com fulano é uma relação, a Michele com outra relação. O que pode acontecer é isso, é essa questão de eu me conhecer, eu saber como eu funciono, né? Então, por isso aí as questões da terapia, da psicoterapia, eu entender o meu jeitão e eu ir caminhando aí para esse apego seguro, todas as vezes que eu me perceber ali, tentando sufocar demais ali o meu par, né? Eu ia ali e falar, opa, Michele, opa, né? Eu ir caminhando para o equilíbrio, que é o apego seguro. E me percebendo, porque se eu me conheço, eu consigo voltar aqui novamente para o eixo. Né? E eu também consigo ter uma percepção do outro para falar assim, opa, esse outro aqui, ele tá um pouquinho a mais, né? Ele tá exacerbando. Porque quando eu falo de amor, Cissá,
e de relacionamento, eu falo muito de equilíbrio, tá? O que que seria? Você consegue descrever pra gente? O que que seria um relacionamento com equilíbrio? Um relacionamento com equilíbrio. Bom, um É, relacionamento com equilíbrio seria um relacionamento saudável, né? Onde teria aí, várias características aí que eu entendo aí que vai me trazer, vai deixar, eu não vou entrar em desequilíbrio, eu não vou entrar em desespero, não vai gerar angústia, eu não vou ficar triste, chorando, não. Vai ser algo agregador, né? Então eu diria isso que seria um relacionamento com equilíbrio. Outra coisinha que eu queria trazer aqui para vocês, eu queria dizer para vocês por que que eu comecei, né, falando aí por que que eu trouxe para vocês essa questão do Bowlby aí, né, essa questão das formas de apego. Porque eu acho que quando o indivíduo ele reconhece, ele sabe o tipo do apego dele, ele consegue corrigir nas relações dele, né? Ele consegue sabe, discernir o que, que é o amor, o que, que é o apego. Porque o apego, não é algo não é algo ruim, né? Então, assim, o apego dentro de uma relação, de certo modo, ele é equilibrado, ele é bom, porque ele vai me trazer um comprometimento da relação. Então, fulaninho vai me incluir nos planos dele. Eu vou me tornar uma pessoa importante para o fulaninho. Agora, quando esse apego ele é em excesso, aí nós entramos naquela questão da dependência afetiva. Aí nós estamos falando do medo do abandono, do medo da rejeição, do medo da traição, nós estamos falando daquela necessidade de controle. Então, quando o indivíduo ele é apegado demais, ele quer controlar muito. Então, por isso que eu trouxe aqui para esse nosso bate-papo, né? O conceito do amor, como eu aprendo esse amor, e até para vocês saberem aí discernir, né? O público do sexo assertivo saber discernir o que é o amor e o que é esse apego, né? Então, para eu poder usar esses conceitos aí da forma correta, né? Não tem, o apego não é algo ruim, né? É algo que gera comprometimento entre as duas pessoas, mas se ele tiver em excesso, ele vai gerar uma dependência emocional. Aí nós enveredamos aí para o caminho de um relacionamento tóxico e, por vezes, abusivo. então você está dizendo pra gente que é importante a gente identificar o nosso estilo de apego, desses que você Sim, falou. Então é importante a gente entender. É isso? sim, isso E é como importante. é que é possível para as pessoas entender isso? Pode responder tudo junto, tá? Tá. Então, por que que é importante, né, delas conhecerem esses estilos de apego? Porque se eu me conheço, eu dentro de um relacionamento, eu vou entender como é que a Michelle funciona no relacionamento, como é que a Cissa funciona no relacionamento. Então, eu já vou me observar. Então, quando eu tiver com aquela figura, né, eu tiver conhecendo alguém, eu me perceber que eu tô ali tentando controlar demais, tentando ligar demais pro fulaninho, eu vou entender, gente, eu não vou perder. Eu não sou mais aquela criancinha lá que dependia lá da minha mamãe para ela cuidar de mim. Não, opa, né? Sou uma criança grande, sou um adulto, eu sei me cuidar sozinho aí e eu não dependo de ninguém. Bacana se o fulaninho quiser ficar comigo, vai agregar muito na minha vida, né? Vai ser muito positivo. Mas também, se ele quiser pegar as coisinhas dele e ir embora, eu vou ficar aqui super bem e a minha vida vai seguir. Eu vou conseguir ficar bem. Tem o sofrimento um pouquinho, mas é depois a vida que segue. É isso. Ah, sim, claro, né? Quem nunca, né? Sofreu aí por amor. É algo que. Mas consegue entender melhor o processo, né, Cissa? Eu acho que a questão, a partir do momento que eu tenho um conhecimento daquilo que está acontecendo, se eu estou ciente do meu problema, é muito mais fácil para eu encontrar a solução, né? Do que eu ficar ali perdido, né? Opa, nossa, e agora? O que está acontecendo? Meu Deus, não. Então, se eu já sei do meu funcionamento, fica muito mais fácil de eu me perceber e eu não vou ficar falando só com, a culpa é do fulaninho, porque tem muita gente que vai na terapia, né? Para falar, meu namorado é assim, meu namorado é assim. Na terapia, eles descobrem muito com a parcela de responsabilidade deles nessa relação. E tem muitos que ficam bravos, né? Não, vai na terapia, não é
pegar o namorado e colocar lá para Cristo. Não, vai na terapia para poder se autodescobrir, para poder se conhecer, para poder entender como é que funciona o teu jeitão. E também para você entender qual que é a tua parcela de responsabilidade nisso aí. Porque eu sempre falo, relacionamento é 50-50, não adianta eu ficar falando, foi fulano, foi não, porque muitas vezes, ali é o que eu falo, é a tampa e a panela. Então, muitas vezes aí eu tenho. É verdade. É a tampa e a panela, porque se eu tenho aí uma pessoa aí que, ela se doa demais, ela é ansiosa, então ela tá ali, né, tá sempre grudando, né? Eu tenho outra aqui que tá se achando, que tá aqui com o ego inflado, tá adorando tudo isso e tá nutrindo. E aí eles entram num looping daquele que se doa demais, se estica todo ali para esse relacionamento dar certo, e o outro que se acha bom, que se acha que tá com o ego aqui, né? Por conta de todos os nutrientes emocionais, é o que a gente chama aí dos vampiros emocionais. Bem interessante. Você estava falando e eu estava lembrando de uma amiga na adolescência. Ela sempre reclamava que o namorado, ele nunca ligava para ela. E aí ela não aguentava esperar e ela ligava 3, 4, 5 vezes por dia para ele. E ela brigava, ela cobrava muito dele as ligações. E aí a resposta dele foi a seguinte: nós estávamos em trio nesse dia conversando, a gente estava numa rodinha conversando e ela fazendo esse desabafo, né? E aí ele falou assim: mas você não dá tempo de eu ligar. Quando eu penso em ligar, você já me ligou antes. Como é que você quer que eu ligue para você? Você ainda fica brava porque que eu não ligo. Então, às vezes, a gente não se percebe nesse contexto, a gente não se percebe, de uma certa forma, pressionando o outro, sufocando. E isso é muito comum. Exatamente. Exatamente. É a partir do momento que eu sei, né? E aí eu não tenho como falar assim, a pessoa faz por mal. Não, é muito automático. É um processo muito inconsciente tudo isso aí, Cissá. Mas a partir do momento que eu identifico, né, o meu tipo de apego aqui, eu consigo compreender e eu falo, opa, dá uma segurada aí, né? Deixa o outro viver ali, flutuar no mundo dele. Lembra lá na frente que eu falei dos 3 mundos? Deixa ele flutuar e aí depois viver aqui o mundo do nós, né? Ele não pode estar aqui sempre grudado aqui em mim. Ele deve, é muito saudável que ele continue aí dentro de um relacionamento fazendo as coisas que é super bacana para ele, indo no futebol dele, jogando baralho dele, sei lá o que for o hobby dele. E que você também tenha o seu, né? Da mesma forma que Claro. ele sai com os amigos, que você saia com suas amigas, que você estude, que você faça outras coisas, para que quando vocês estejam juntos, o relacionamento seja saudável. É isso, né? Exatamente, exatamente. Não pode fusionar, né? Quando eu tô falando de um relacionamento fusionado, aí eu tô falando de algo patológico, de algo que não saudável. Não posso. Por isso que eu preciso, dentro de um relacionamento, estar sempre com a minha boa autoestima, eu preciso estar sempre cuidando da minha autoconfiança, eu preciso estar bem. Né? O meu eu, ele precisa existir. Até porque eu sempre falo para as minhas pacientes, né? O seu namorado, ele não quer uma sombra, né? O teu marido, ele não quer uma sombra. Quando ele te conheceu, ele te admirou por coisas que você fazia, né? Então eu falo, vamos resgatar essa mulher aí que está aí dentro de você, né? Vamos voltar a fazer aí os seus hobbies, resgatar o teu trabalho e tudo. Não adianta ficar só ali vendo o que acontece, a gente observa muito nos casamentos, né, Cissa? O cara vai, cuida da vida profissional, faz MBA, cresce e a mulher fica só aqui, né, aplaudindo o cara e o cara crescendo e ela não. Ela ficou só cuidando da casa, dos filhos e ela foi abrindo mão, né, das coisas que eram importantes para ela. E aí quando você vai buscar na história dessa mulher, essa mulher era uma mulher super vaidosa, ela gostava de cuidar do cabelo, do corpo, tudo. E ela fala, mas hoje eu não tenho mais tempo por conta das crianças, né? Não, tem que ter tempo, né? Vamos dividir, vamos organizar melhor esse tempo, né? É o que eu falo, dentro de um relacionamento, seja você a tua prioridade, não se abandone. E quem tem esse apego em excesso, e principalmente esse apego aqui ansioso, ele se abandona, se sai. Isso, infelizmente, é muito comum, né? E muito triste. Então, Porque, então porque o que você o está outro. dizendo é que muitas pessoas vivem em função do outro, é isso? No relacionamento, elas se abandonam e elas ficam lá em função do outro, é isso?
Exatamente. Infelizmente, isso acontece muito. As pessoas acabam se perdendo, e aí o outro ele perde a admiração, né? Porque ele não quer namorar a sombra dele, ele não se casou com a sombra dele. Ele se casou com alguém que tinha um trabalho, com alguém que tinha hobby. Havia trocas ali, né? O cara. Ele admirou uma mulher, ou até ao contrário, né? A mulher admirou o homem ali pô, que era proativo, que fazia as coisas, não só o cara que fica deitadão lá no sofá sem fazer nada, e que a vida fica naquilo, e não se cuida, não procura um curso, não agrega conhecimento, não tem vida própria. Bem interessante, né? A gente pensar sobre isso. Às vezes a gente está no meio eu vou dizer, dessas situações e a gente não se percebe. É bem interessante. Você sabe Exatamente. me dizer, Michele, quais que são os pilares de um relacionamento? O que você pode me dizer a respeito disso? Sim, então. Particularmente, eu acho que assim, os pilares do relacionamento são afinidade, sintonia, né? Empatia, reciprocidade, proporcionalidade, confiança, tolerância e comunicação. E eu vou falar um pouquinho de cada. Afinidade e sintonia é ter o interesse em comum, tá, Cissa? Eu não acredito muito naquela história assim dos opostos se atraem, tá? E aí eu vou falar por quê. As minhas pacientes falam assim: ai, eu vou no barzinho, eu vou na balada para poder conhecer fulaninho. Tá, mas eu odeio balada. Tá, então. Mas se você vai namorar o fulaninho que é baladeiro e você odeia balada, já vai começar errado. Né? Então, assim, relacionamento, um dos pilares do relacionamento é ter afinidade, é ter sintonia, né? Obviamente que haverão divergências, né? De alguma coisa, mas assim, alguém que esteja no meu mundo, né? Então, alguém que goste de ir tomar um café, de repente visitar uma livraria na Paulista, algo que converse mais comigo. A segunda coisa, o segundo pilar é empatia, né? Que daí não só nas relações amorosas, se sabe, mas em todas as relações é imprescindível que haja empatia, né? E que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, que é compreender as emoções, os sentimentos do outro, né? Que é você entender o que o outro ali está sentindo, o que o outro está verbalizando. Outra questão que é assim, primordial é a reciprocidade. Né? Quando eu falo em reciprocidade, eu estou falando em interesse mútuo, né? Em ser correspondido. Eu estou falando entre um equilíbrio entre dar e receber. Então, se eu dou carinho, o outro também tem que dar carinho. Então, isso acontece muito assim, né? As pacientes trazem assim pra gente. Ai, mas então, eu saí com fulano, então, mas eu chamei e ele não respondeu. Então, querida, ele não está sendo recíproco, né? Então, eu mandei uma mensagem, né? Passou de 24 horas, fulano não respondeu, não tá rolando ali uma atenção recíproca, né? Então, já é um alerta. Né? Então, assim, tem que ter uma questão de investimento. Eu dou carinho, eu dou atenção, então é mútuo isso daí. Quando um se doa demais, né, um dá carinho demais, um dá atenção demais, eu caio novamente naquela questão do dependente. Então eu dou demais, eu quero agradar demais, né? Porque eu tô com a minha autoestima no pé, né? Então eu acho que eu tenho que fazer tudo para esse bonitão aí, para ele ficar comigo, pelo amor de Deus, gatão, né? Fique comigo, porque senão, né, ninguém vai ficar comigo aqui. E isso aí é uma falta de reciprocidade. Né? Então eu tô me dando demais, eu tô aqui fazendo de tudo. E isso é dar um tiro no pé, né? Porque eu me desvalorizo, coloco o cara ali em cima e ele, ó, dá no pé. Outra questão também, né? Aquela pessoa que ela só tá recebendo, né? É o egoístão ali, eu posso também estar se enveredando aí para uma outra questão aí, que é a questão aí de pessoas que têm traços mais narcisistas, né? Que ele gosta só dele, né? Então aí ele tem essa dificuldade, dessa reciprocidade, essa empatia, né? Então aí estamos falando aí de relacionamentos não saudáveis. Então deve Mas haver sim a reciprocidade. você acha que tanto homens como mulheres, geralmente nos relacionamentos, eles acabam muitas vezes um se doando mais e não tendo essa reciprocidade? Um fazendo muito mais pelo outro ou pelo relacionamento do que o outro? O que você acha? Essa falta de reciprocidade é uma palavra difícil?
Ela ocorre bastante nos relacionamentos? Ocorre bastante, não tem uma questão de gênero, não acho que está condicionado aí a gênero, mas o que que acontece? Eu acho que apresenta-se mais em mulheres porque por conta dessa questão cultural de como o amor é apresentado para as mulheres, né? A gente pode muita coisa está mudando agora, mas a nossa geração aqui, né, assistiu filmes da Disney, né? Então nas novelas, então a mulher se doava demais pro bonitão, né? Pro cara, fazia de tudo. E que, ai, nossa, lutar pelo amor. Gente, não existe lutar por amor, tá? Não existe. Se eu precisar lutar, o negócio já tá errado. Se precisar forçar, já não tá legal. Então, quando eu ouço esse negócio aí, ai, eu lutando pelo meu relacionamento, filha, não, tem alguma coisa errada. Bem legal isso. Eu acho que essa questão aí não é que tá ligada a uma questão de gênero aí, não é uma questão nada de condição por ser homem ou por ser mulher, mas sim por um universo mais por uma questão social. Eu acho que daí sim dá para se enveredar e para essa diferença aí homem e mulher. Não sei se eu respondi tua pergunta, se fui clara. Respondeu sim, respondeu sim. Então, falei de afinidade, sintonia, de empatia, de reciprocidade, vamos lá de proporcionalidade, que é outra coisa importante. Quando eu falo de proporcionalidade, eu estou falando de intensidade, né? Então, não adianta um fazer 10% e o outro fazer 90%. É um conceito similar com a reciprocidade, mas eu estou falando de questões de proporção, de intensidade. Então, tem que ter proporcionalidade das emoções, tem que ter proporcionalidade até nas divisões de tarefas. Então, não adianta o cara chegar em casa, o cara só trabalha e não tem divisão de tarefas aqui, né? Então tem que ser dividido do modo proporcional. Os dois moram na casa, os dois sujam louça, então vamos dividir aqui as tarefas, vão ser divididos do modo proporcional para não pesar para ninguém. Assim como acontecia muito antigamente, também por questões socioculturais, a questão assim de pesar o lado financeiro só para o homem, né? Então, assim, vamos ajudar e ter um equilíbrio, vamos ser uma relação proporcional na questão do financeiro também. Então, quando eu falo de proporcionalidade, eu falo dessa questão da intensidade, não só das emoções, dos sentimentos, mas também dessas outras questões aqui. Porque não pode pesar, se sabe? Tem que ter uma balança aí de equilíbrio, eu não posso sobrecarregar um. Outro pilar que eu acho bacana, algo que tem que ser imprescindível aí nos relacionamentos, é a questão da confiança, se sabe? E aí, entramos num assunto aí um pouco delicado, né? Questão, porque eu falo, o que é a confiança? A confiança ela é o sentimento de que eu posso acreditar no meu parceiro, de que ele vai cumprir os acordos relacionais, aquilo que nós ali combinamos, os nossos combinadinhos, sabe? E é construído também dentro da relação. Só que tem uma questão, quem não confia, né? Ele vai estar sempre em estado de alerta, ele vai estar sempre com medo de perder, ele vai estar sempre muito ansioso. E quando eu falo de confiança, eu também falo também da questão de autoconfiança, de sentir-se confiante ali enquanto mulher dentro do relacionamento. Eu confio aqui em mim também, porque muitas vezes o homem, ele não dá motivos para a mulher desconfiar dele, mas ela não confia que é merecedora daquele amor. É difícil para ela acreditar. Poxa, às vezes o cara faz de tudo pela mulher, o cara vai, cria aquela noite, né? E a mulher fala: não, esse cara tá brincando comigo. Não, 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 não é comigo, não. Não, mas por quê? E aí a gente fala: não, ele está com você, acredite, mas ela tá com a autoconfiança dela lá no pé, que ela não acredita ser merecedora disso. Então, quando eu falo da questão da confiança, eu não falo não só da confiança de confiar no outro, mas também da minha autoconfiança também. Eu acho que é muito importante. E também Tem das uma, questões assim. tem uma,
Tem uma pessoa dizendo aqui, a Tati, dizendo assim, um relacionamento sem confiança vai por água abaixo. É isso mesmo, né? Tanto eu não confiar em mim, como não confiar no outro faz com que o relacionamento não funcione, que acabe. É isso mesmo. Exatamente. Só que também tem uma questão, Cissa, tem muitas mulheres que têm crenças, né? Que aí é muito aqui a nossa área, que é a TCC. O que que acontece? Tem muitas mulheres que elas têm crenças. Então, assim, ela chega lá e fala, ai, mas todo homem trai? Ou então os homens falam assim pra gente, ai, mas todas as mulheres são interesseiras, não, ai, toda mulher agora só tá querendo, né, porque eu posso proporcionar alguma coisa para ela. Não, gente, eu não posso generalizar, né? Como eu disse lá no início, né, o amor, né, ele engloba ali duas pessoas, né, duas pessoas. Eu não posso falar de todos, então eu preciso conhecer aquela pessoa. Agora, se eu estou observando, né, a pessoa, ela é uma pessoa que ela mente com frequência, então eu observo aí essa pessoa mentindo para os familiares, eu estou ali no início do relacionamento, eu já pego ele ali com uma desculpinha esfarrapada, o famoso sumiu, né? Então, sumiu no final de semana, Michele, nossa, e desapareceu. As pacientes ficam enlouquecidas quando os boys fazem isso com elas, né? Sumiu, tá, mas aí, tá, mas se ele teve uma justificativa plausível, Cissá, aí ok, né? Então você vai observando. Então, assim como o amor, a confiança também é algo que eu vou construindo dentro da relação, mas também diz muito de mim. Porque tem mulheres que elas, o cara faz de tudo, né? O cara manda print e tudo, e ela tá sempre muito desconfiada ali. Não, você tá aprontando, você tá aprontando. Então, quando eu falo de confiança, eu falo da minha autoconfiança e também dessa questão aqui da relação ser confiável, né? De ser confiante, me trazer confiança. Bem interessante. Tem uma pessoa aqui, a Nery, está dizendo que ela está separada do namorado por causa do risco do corona. Já são 60 dias, ela está enlouquecendo. O que você pode dizer para ela? Porque tem que ter muita confiança, né? No relacionamento. Tem que ter, e assim, isso é algo que as pacientes estão trazendo muito pra gente, essa questão aí é do risco, né? Então tem muitos casais que estão separados, mas aí, essa é Nery, né, Cissá? Nery. Isso, Nery. Qual que é a dica que eu dou pra Nery? Nery, olhe pra si, comece a buscar aí os seus aspectos positivos, né? Se esse cara te deixar e te perder só porque estamos aí nesse período da pandemia, quem vai sair perdendo é ele, né? Porque quando o outro nos trai, diz muito sobre ele, não sobre mim. Diz sobre as escolhas dele, né? Não vou entrar aqui em questões morais, tal, mas diz sobre as escolhas dele, daquilo que ele acha que é certo ou não para ele, né? Então, fique tranquila, aproveite aí para se cuidar, continue aí, né? Não se abandone, continue investindo em si, né? Continue nutrindo a tua autoestima, e quando eu falo de autoestima, eu falo de todas as escolhas que eu faço aqui no meu dia a dia. Eu falo desde de escolher tomar um copo de refrigerante, aí da famosa Coca-Cola, né? Ou de escolher o suco natural. Tudo isso é autoestima. Então, é assim, é realmente ter um autocuidado. Eu escolho, de repente, ficar parada, ou então, agora eu não estou podendo ir na academia, mas então, ou então eu ir pegar uma corda e pular, ou então fazer um exercício ali na escada e cuidar um pouco mais da minha alimentação. Então, a dica que eu dou para a Nery é assim, Nery, cuide-se, né? Nutra esse mulherão aí que você é, cuide da tua mente, e logo, logo esse tempo vai passar, tá? Essa questão da pandemia que é algo muito, uma fase muito peculiar, muito, né, pontual aqui na nossa história, e se ele for merecedor aí desse amor que você tem para dar para ele, com certeza, quando acabar isso aqui, ele vai estar lá te esperando. Tem aqui uma outra resposta da Tati, fofíssima. Ela fala que acredita muito que o estresse pode ser evitado quando temos um contrato verbal bem definido, e aí podemos analisar até onde podemos ir, quais são os nossos limites, né? Então, por mais que eles estejam aí separados, cada um vai cuidando de si para quando eles retornarem o relacionamento por conta do Covid, né? Quando acabar a pandemia,
eles cada um vai cuidando de si e cada um tá confiando que cada um tá na tua, né? Fazendo o melhor para se Exatamente. cuidar para a hora que o relacionamento retornar, né? Voltar, deu uma pausa no relacionamento, eles estejam bem. E que esse momento também é importante para eles refletirem, fazerem coisas que eles gostam e às vezes por falta de tempo eles acabam não fazendo, né? Então, às vezes, mesmo estando num relacionamento, é importante também a gente ter o nosso momento nosso. De fazer coisas Exatamente. sozinhos, de fazer uma leitura, ver um filme sozinho, sei lá eu o quê, né? Mas é importante que a gente esteja bem com a gente para que quando o relacionamento voltar, logo depois da pandemia, que o relacionamento retome de uma forma positiva. É isso. Exatamente. Exatamente. E ela tocou também numa questão aqui de contrato verbal que eu gostei muito. E é algo que eu trabalho muito quando eu atendo casais, né? Precisa ter, sim, um contrato verbal. O outro não tem bolinha de cristal para poder entender quais são os meus limites, o que é bacana, o que eu aceito e o que eu não aceito. Precisa sim. Eu preciso deixar claro para o outro. Olha, eu tô te conhecendo, então eu tô aqui no primeiro, segundo encontro, eu tô te conhecendo, tá, mas eu quero namorar para casar, eu quero construir uma família, eu preciso deixar claro. Porque de repente o outro, ele é aquele solteirão convicto e ele não quer. E de repente para ele, o relacionamento, a ideia que ele tem de relacionamento pode ser cada um na tua casa. Tem muitos casais que estão assim, né? Então, eles são casados, só cada um na tua casa. E ela não. E ela pode estar com aquela ideia de amor romântico, de estar juntinho. Então, assim, contrato verbal, sim. Porque o que é combinado não sai caro. Eu preciso falar pro outro como eu quero. E lá no início, e tem muita gente que fala assim, mas se eu falar, Michele, mas você acha? Se eu falar, o boy vai sair correndo. Assim, É igual a questão do sexo casual, né? Precisa estar muito claro que é só sexo casual, vamos ser amigos e exatamente. tá tudo bem. E aí, se eu continuar, mesmo não querendo, eu estou ciente do buraco que eu estou me enfiando, né? E se eu ver que não é isso que eu quero e a outra pessoa está propondo só isso, sexo casual, eu não vou me insistir. Porque não vai mudar. Essa coisa de que o outro vai mudar com o tempo, não vai mudar. Né? Então, Exatamente. você precisa deixar claro o que você busca e se você perceber que o outro não é o que você está buscando, vá buscar o seu rumo, né? Vá buscar outro lugar. Tem mais uma outra coisa aqui que Exatamente. ela falou. Ela falou que ela sente falta de sexo e de carinho. Bom, aí você pode fazer altos carinhos, né? Vai fazer um alto É, carinho, vai fazer alto massagem no carinho. pé, massagem pelo corpo, vai fazer masturbação para ter conhecimento corporal, vai se conhecer. É, Exatamente. já que não dá com o outro, né? Vai fazer chamada de vídeos com ele, de repente aí faz um sexo virtual, aí a gente pode pensar nisso também, mas não dá para falar que não existe uma outra saída, existe por enquanto. Deixa eu ver o que mais aqui. Exatamente. Tem outra pessoa dizendo sexualidade zero tabu, dizendo assim: a pandemia está servindo para as pessoas voltarem ao primeiro amor, ao primeiro relacionamento que é conosco, né? Então é isso mesmo. Entrar em contato consigo mesmo. Essa é a grande deixa da pandemia. Exatamente. É até por isso que eu trouxe essas questões aí do que é o amor, trouxe para vocês das formas do apego, porque se eu preciso me autoconhecer para depois me conectar com o outro. Eu preciso saber qual que é o meu jeitão, como a minha mente funciona. Para depois eu me conectar com o outro, porque o processo é sempre de dentro para fora. Né? Então, assim, se eu não me aceito, se eu tenho problemas com a minha imagem corporal, vai ficar difícil até o sexo. Como é que eu vou aceitar as imperfeições do outro? Então, de repente, fica aquela mulher que vai, ai, não, mas o cara vai olhar que eu tô gordinha, que eu tô. Gente, tem tanta mulher gordinha aí que é super empoderada, né? E que dá um show, e que trazem coisas aí pra gente no consultório, né? De experiências na cama aí maravilhosas. Fazendo um gancho daquilo que você disse, Cissá, que você trouxe da questão do sexo
do sexo casual, isso é uma coisa que eu também deixo muito claro. Eu trabalho muito também com as minhas pacientes, entendeu? Aquilo que é acordado, né? Então, assim, não tem problema nenhum uma mulher, ela tá afim de um sexo casual. Mas o que eu observo muito que acontece é assim, a mulher no primeiro, segundo encontro e tal, mas depois que ocorre o sexo, ela imediatamente, ela fala, eu estou amando. Não, então assim, que são coisas diferentes. E eu preciso também saber ter esse conhecimento e também saber discernir o que é uma atração física, o que é a paixão, o que é o amor. Então, para eu chegar nesse estágio do amor, eu preciso conhecer. Eu só sei que eu amo quando eu conheço. De um primeiro momento aqui no raso, na beirinha da piscina, eu tenho o quê? Tesão, e aí você, né, vai poder falar aí com uma maestria maior do que a minha. Eu tenho o quê? Eu tenho um tesão, eu tenho uma atração física e eu tô aqui apaixonada, mas amor não, amor é algo mais tranquilo, amor é leve, né? E por isso que a gente fala que as relações saudáveis, elas são leves, elas não têm essa questão dessa confiança, desse turbilhão que tem aí da paixão. Então, a única coisa, as pessoas falam, ai, mas é errado transar na primeira vez, é errado eu ter um sexo casual. Não, você pode transar com quem você quiser, mas pelo amor de Deus, não fique romantizando, não, sabe, já sai de lá, eu tô amando, eu tô apaixonadinha, não, 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 não. Né? Você foi lá por uma questão fisiológica, né? Você curtiu o boy e depois, não, vamos viver o momento presente. Isso acontece muito. E às vezes o homem, ele tá até interessado na mulher, se sabe, mas a mulher, ela agarra o cara de uma forma, então transaram, e ela agarra o cara de uma forma, não, e já tá planejando, o cara tá conhecendo, ele tá querendo experimentar um pouco mais, não, e ela, não, mas ele tá falando com outra, mas não, eu não aceito isso, calma, vocês ainda não têm uma relação de fato estabelecida. Ela já está lá cobrando, lá na frente. Então é o que eu falo. Aí eu ligo também aqui na questão do ser proporcional, é assim, né? Se sai, eu uso uma metáfora com as minhas pacientes, eu falo para elas assim: relacionamento, ele coloca um balde e você coloca um balde. Ele vem, coloca um balde e o outro coloca um balde. Então, o investimento é sempre proporcional. Não adianta, eu já vim, já enchi a piscina e já saí nadando ali. Nossa, não. Vamos devagar com isso aí. Não, porque né, se sai. Então, É assim, e eu é acho assim. ouvimos muito isso das mulheres no consultório, então, principalmente naquela 30 anos, né? Então chegam lá, não, porque eu já tô numa idade, Michele, preciso casar. Preciso casar, o meu relógio biológico. Eu falo, gente, mas não é assim. O coitado do homem não tem culpa. E aí, de repente, elas querem encaixar aqui o boy nos desejos dela, no relógio biológico. Calma. Porque o cara, ele precisa conhecer essa mulher, precisa ser algo, né? Ele precisa sentir o espaço, né? Precisa te sentir, precisa conhecer. E realmente essa relação ela vai precisar ser construída para virar esse amor, né? Não é eu tive um sexo casual e já saí amando. E aí eu conto isso de uma forma bem humorada, aqui dando risada, mas infelizmente no consultório, as nossas pacientes, elas contam isso com muita dor e muito sofrimento. Sim, Outra. pode falar. Não, pode terminar, depois eu concluo aqui os pilares do relacionamento. Então vamos lá. Transou no terceiro encontro, vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que foi a terceira aula de natação. Então a pessoa já se joga na piscina achando que já sabe nadar. E a piscina é muito funda, e ela não sabe a profundidade da piscina. Então um relacionamento é mais ou menos isso. Então não é porque que você transou no terceiro encontro que você já está amando, que já vai ser sério, né? Então o pensamento da mulher é muito esse. Ela já começa a fazer lista de casamento, ela já fica imaginando os dois morando juntos. E o cara tá curtindo o momento, ele tá conhecendo, ele tá querendo saber, tá tateando, querendo saber como é que é esta pessoa, como é que é estar com ela. Então essa mulher já tá viajando, imaginando mil coisas bem no futuro e o cara tá curtindo o momento presente. É mais ou menos assim que funciona. Sim, e outra coisa, se sabe, quando falamos em relacionamento, o coração ele tem que andar de mão dada com o cérebro, né?
Porque tem histórias que as pacientes trazem pra gente que, assim, ele encontrou aquele cara mal intencionado que disse para ela tudo o que ela queria ouvir, e ela sai, ela mergulha fundo, e ela bate a testa lá no fundo da piscina. E assim, nós já estamos aqui, já vislumbrando, já indo, vamos devagar, né? Então, assim, não dá para realmente mergulhar, né? Precisa ir devagar. E aí a gente fala, ah, mas os homens são cafajestes, né? Não, né? Porque eles acabam contando essas histórias aí para ter o famoso sexo fácil, né? Então, o meio de barganha que eles têm para poder conseguir. Agora, se você é uma mulher inteligente, você vai entrar num relacionamento com o seu coração sempre andando ali lado a lado com o lado racional. Então, você vai estar sempre ali em equilíbrio, né? A questão das emoções e o coração antes de se relacionar, observe bem. Então tem todas essas coisas aí. É interessante. Sim. Vamos lá. O outro pilar da relação é a questão da tolerância. E aí, quando a gente fala de relacionamentos de casais, isso é um dos pontos que eu trabalho muito. Tá? Então, muitas brigas de casais acontecem por falta de tolerância, né? O que seria tolerância? Quando eu falo em tolerância, eu estou me referindo a aceitar as diferenças do outro. É importante também que eu me conheça, que eu tenha consciência daquilo que eu tolero e daquilo que eu não tolero. Tá? Então é importante que eu saiba e deixe claro isso lá no contrato, né? Eu deixe claro para o outro. Então, não existem regras, né? Vou colocar aqui. Tem pessoas que falam assim, ah, mas relacionamentos superam uma traição? Alguns superam, sim. Porque tem pessoas que toleram, que para E segue ela, em ela frente. consegue e segue em frente. E tem muitos, Cissá, que o relacionamento depois da traição melhorou muito mais, porque a pessoa, aquilo fez, a traição do parceiro fez ela se enxergar e teve mudanças internas nela, no modo de funcionamento dela, com o eu dela, e também com o parceiro. Então não existe regras, eu preciso saber o que eu tolero, né? Eu preciso entender. Só que assim, a falta de tolerância, então tem mulher. Então vamos dar aqui o exemplo aqui, tá, meninas? Quando eu falo mulher, é que é porque é o jeito mais fácil de falar. Então, assim, tem gente que não tolera nada, então, e aí já sai explodindo, já tá lá com o pavio curto, e tudo vira briga, e aí fica aquele casal assim, aí dentro de uma terapia de casal, você sai ali como conciliadora, como mediadora, e aí você vê que falta entre esse casal, não é que eles não se amam, né? Não é, eles querem bem o outro, só que eles não toleram mais nada, eles estão super pavio curtos. E quando eu falo também de tolerância, é também importante saber assim dos valores. Eu também estou falando daquilo que é muito importante, daquilo que é muito que é imprescindível para mim. Então, de repente, assim, a honestidade é algo que é muito importante aqui para mim. A família é um valor muito importante para a Michelle. Então, de repente, não vou. Eu vou construir uma nova família, mas manter ali a conexão com a minha família de origem é muito importante para mim. Então, eu já deixo claro isso para o outro, que obviamente, mas assim, se eu tiver que mudar de país, por exemplo, não é uma coisa que eu aceite. Por exemplo, tá, gente? Estou aqui tentando trazer ilustrações para poder entender. Então, assim, eu preciso deixar claro para essa outra pessoa até onde eu vou, até onde eu me estico, né? Para dentro dessa relação. Porque tem aquelas pessoas que não toleram nada, que são os intolerantes, os intransigentes, não toleram nada. Mas tem também, Cissa, aquelas que toleram tudo. E aí a gente conhece muito bem essa figurinha lá no consultório, que é aquela mulher muito boazinha, a muito permissiva, então ela aceita tudo, inclusive o desrespeito, inclusive o palavrão, ela aceita tudo em nome desse relacionamento, né? Então, aí a gente já entra num outro âmbito aí que seria do relacionamento tóxico, né? Então, assim, eu preciso estar claro, eu sempre falo aqui da questão do equilíbrio, deve haver sim a tolerância, mas em excesso
ela também é prejudicial. E aí eu já faço a conexão aqui com o último pilar, a minha última contribuição aqui para vocês, na questão da comunicação, né? Então, a comunicação, a falha na comunicação, ela gera muitas brigas entre os casais, né? Então aí nós precisamos trabalhar muito isso. Então, também do nós, indivíduo, em qualquer relacionamento, mas dentro de um relacionamento, isso daí é algo que pega fogo, né? Então, o que eu observo? Então, os casais, eles conversam muito assim na defensiva. Então, ele ouve, mas já para poder atacar o outro. Ele não está prestando atenção no que a parceira dele está dizendo. A parceira está falando, mas ele já está elaborando aqui a defesa dele. Não, mas olha, mas ele não escutou, ele não ligou aqui na empatia. Porque, se sabe, se é um relacionamento, lembra lá quando eu falei que tinha o mundo do eu, do outro e do nosso? Eles têm que jogar no mesmo time. Então, assim, numa conversa, Michele, não existe relacionamento sem discussão. Tudo bem, tem discussão, vai ser até construtiva as divergências, só que haverá negociação. Eu vou entrar num acordo que seja bom para os dois. E isso eu observo que hoje em dia está muito difícil. E aí a gente liga também muito naquela questão, né? De que eu não me recordo aqui do autor, se você se recordar, e você me ajuda, daquele livro lá, Amores Líquidos, né? Que tá um livro muito bom. O Bauman, né? O Bauman, eu tenho aqui, eu acho. Tá por então, aqui, em algum canto. É muito bom, e esse autor é muito bom, e que fala dessas relações muito fugazes, né, Cissá, da questão do quanto que as pessoas elas estão descartando os relacionamentos de uma forma, porque não eu não sei negociar, então eu já vou lá e já descarto, né? Então, qual que é a minha dica? Esse mesmo, Amor Líquido, é muito bom. Eu observo muito essas questões, os amores estão muito líquidos. Por quê? Porque as pessoas elas não sabem mais se comunicarem, né? Até porque as pessoas elas estão numa necessidade de colocar para fora as próprias necessidades, mas ela não está atenta para ouvir a necessidade do meu parceiro. Então, o que é importante para o meu parceiro? Né? Então, qual que é a necessidade dele? Então, eu vou sentar e eu vou ouvir. Então, não quer dizer que eu vá abrir mão das coisas, mas eu vou tentar ali negociar. Então, de repente, é importante para o meu parceiro ir no futebol, né? Então, só que se ele vai no futebol quarta, quinta, domingo, ele também precisa estar atento de que, de repente, jantar com a esposa dele, né? Essa esposa, ela tem a necessidade de ter esse marido em casa. Então, ninguém tá falando para ele abrir mão do futebol dele. Mas numa conversa, eles negociarem. Mas o que eu observo? Eu observo já assim, um fala, ai amor, não, vamos aqui tentar negociar, o outro já ouve, não, porque você quer que eu largue as minhas coisas, e não é assim. Né? Ninguém precisa abandonar nenhum hobby, ninguém precisa abandonar nada que goste, desde que haja o bom senso, né, Cissá? Eu acho que a palavra é sempre essa, o bom senso, é um equilíbrio. Então, se você que está aí nos assistindo, né, essas pessoas estão aí nos assistindo, identificou, né, que no teu relacionamento aí tá esses pilares aí que eu discorri aqui para vocês, se vocês observaram que tem alguma falha, a minha dica enquanto terapeuta, e é um prazer para mim ajudar pessoas em questão de relacionamento, um prazer até pessoal, eu gosto muito quando eu vejo o processo de transformação das pessoas e as pessoas conseguem transformarem os seus relacionamentos, é algo que me dá muito prazer, né? E outro prazer também de atender casais e poder ajudar as famílias. Então, se eu tenho uma dica aqui para vocês, é que assim, invistam na questão da comunicação, né? Não utilizem uma comunicação violenta, né? Tentem falem na primeira pessoa, olha amor, eu me sinto abandonada, eu me sinto deixada de lado quando você vai muitas vezes no futebol. Então, assim, tenta conversar do modo de que não vai agredir o outro, porque se eu já saio culpando o outro, se eu já saio sobrecarregando,
obviamente que esse cara não vai querer me ouvir, ele vai sair falando, essa mulher é chata e tal. Óbvio, né, que existem as exceções de pessoas que ela quer cair fora do casamento, então ela tá ouvindo a tua conversa, só que ela não quer Nosso ouvir, tempo tá né? Ela não quer se acabando. atentar. Nosso... Deixa o seu Ela não quer Instagram, se Michele, atentar. para as pessoas seguirem que tá acabando. A gente tem 20 segundos, vai cair a live. O meu Instagram é @psimicheleguimarães, né? Que bom que deu tempo de falar tudo e eu espero ter agregado aí na vida de vocês. Obrigada, gratidão. Vai cair. Tchau, Tchau. tchau. Obrigada, boa noite.